Existem pessoas que conhecemos a vida inteira, mas nunca realmente conhecemos. E às vezes, essas pessoas dividem conosco até o mesmo DNA. Como eu poderia imaginar que meu reflexo no espelho tramava, em silêncio, me apagar da minha própria história? O rosto idêntico ao meu escondia um coração que eu jamais reconheceria. Porque enquanto eu sonhava com meu casamento, minha irmã gêmea planejava meu desaparecimento. Dizem que gêmeos compartilham uma conexão única, algo quase sobrenatural. Com Samara e eu, essa conexão sempre existiu, mas não como nos contos de fadas. Era como se cada conquista minha fosse um pequeno punhal em seu peito, cada sorriso meu, uma sombra sobre ela. Eu via seus olhares, percebia sua respiração mudando quando eu entrava no ambiente, mas chamei isso de ciúme normal, de rivalidade entre irmãs, nunca de obsessão, nunca de ódio. Agora, presa em um quarto escuro no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida, percebo que subestimei o abismo que crescia entre nós. E me pergunto, será que sempre houve dois rostos naquele espelho? Ou será que, em algum momento, nos tornamos completas estranhas, usando a mesma face? Enquanto tento forçar a fechadura desta porta, sei que do outro lado da cidade, usando meu vestido de noiva, minha irmã caminha para o altar, para os braços do homem que eu amo, para a minha vida, que ela pretende reivindicar como sua. Nunca fui de acreditar em maldições, mas crescer como a gêmea número 2, nascida 7 minutos depois de Samara, parecia, às vezes, um destino selado. Enquanto ela exigia atenção em cada cômodo que entrava, eu me acostumei a existir nas margens, observando mais do que sendo observada. Talvez por isso me tornei fotógrafa. Prefiro estar atrás da lente, capturando momentos em vez de protagonizá-los. Nossos pais tentaram nos tratar como indivíduos, mas o mundo insistia em nos comparar. As gêmeas Silva, diziam, como se fôssemos uma entidade única dividida em 2 corpos. Na escola, os professores confundiam nossos nomes constantemente. Desculpe, Samara. Quer dizer, Sofia. Era como se meu nome fosse sempre uma correção, nunca a primeira escolha. Em casa, guardava meus diários em uma caixa com cadeado debaixo da cama. Não por medo de que alguém lesse. Apenas Samara faria isso. Mas porque precisava de algo que fosse exclusivamente meu. Um espaço onde eu não precisasse ser metade de um par. Quando conheci Rigor na Faculdade de Artes Visuais, senti pela primeira vez o que era ser escolhida. Ele se aproximou durante uma exposição onde eu apresentava meu trabalho de conclusão. Fotografias em preto e branco de lugares abandonados que, sob a luz certa, revelavam uma beleza oculta. Você consegue ver o que ninguém mais vê, ele disse, aproximando-se da foto de um antigo teatro. Seus olhos castanhos refletiam genuíno interesse, não no meu rosto, que era igual ao de outra pessoa, mas no meu olhar sobre o mundo. Nosso relacionamento cresceu devagar, como uma revelação fotográfica. Primeiro contornos indistintos, depois detalhes nítidos emergindo gradualmente. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois, foi com uma câmera antiga restaurada e um bilhete. Para continuar vendo o mundo através dos seus olhos. Samara conheceu Rigor em um jantar de família. Lembro do momento exato em que os apresentei. Algo mudou em seus olhos. Um brilho diferente, uma atenção súbita. Na época, interpretei como aprovação. Ela sorriu mais naquela noite do que em meses. Mostrou-se interessada em cada palavra que Rigor dizia. Finalmente você acertou em alguma coisa, maninha, sussurrou quando estávamos sozinhas na cozinha. Durante os preparativos do casamento, Samara se ofereceu para ajudar com cada detalhe. Queria provar o bolo, opinar sobre as flores, ver os convites antes da impressão. Quero que seja perfeito para você, dizia, enquanto folheava catálogos de vestidos com um interesse quase obsessivo. Agora percebo que ela não estava planejando meu casamento. Estava ensaiando para o dela. Vera, nossa prima, foi a única que pareceu notar algo estranho. Sofia.
Não acha que Samara está envolvida demais? Perguntou certa tarde, enquanto ajudávamos a escolher as alianças. Descartei a preocupação com um dar de ombros. Ela só está empolgada por mim. Respondi, querendo acreditar nas minhas próprias palavras. A última lembrança clara que tenho antes de acordar neste quarto escuro foi do brinde que Samara propôs na véspera do casamento. A minha irmã, ela disse, erguendo a taça de vinho especial que trouxe, que sempre teve tudo que eu quis. O gosto amargo que senti não era apenas do vinho tinto, era o presságio do que estava por vir. E enquanto terminava a taça, notei algo inquietante. Samara não bebeu da sua. Apenas fingiu um gole, observando-me por cima da borda do cristal, com olhos que não piscavam. Quando dei por mim, o mundo escureceu em espirais, e minha última visão foi do sorriso de minha irmã. Não um sorriso de afeto, mas de triunfo. Como eu poderia saber que, ao aceitar aquela taça, eu estava entregando muito mais do que percebia? A escuridão ao meu redor parecia respirar quando finalmente recuperei a consciência. Tentei me situar, minha cabeça latejando como se estivesse sendo comprimida. Levou alguns segundos para que meus olhos se adaptassem à penumbra do quarto. Móveis cobertos com lençóis, janelas fechadas com tábuas pregadas, apenas uma fresta de luz penetrando por entre as frestas. Reconheci o lugar aos poucos. O antigo chalé de nossa avó em Itapecerica da Serra, abandonado há anos após sua morte. O lugar onde brincávamos de esconde-esconde quando crianças. A ironia não me escapou. Samara e eu nos escondíamos aqui quando pequenas, e agora ela me escondia do mundo, enquanto assumia meu lugar. "Socorro!" gritei, minha voz rouca ecoando nas paredes vazias. Tentei forçar a porta, mas estava trancada pelo lado de fora. O celular havia sumido, assim como minha bolsa, meus documentos, qualquer coisa que pudesse provar quem eu realmente era. No peitoril da janela empoeirada, encontrei um relógio antigo ainda funcionando. 10h43 da manhã. Meu casamento estava marcado para as 16 horas. Cada tic-tac era como uma agulha em minha consciência. O tempo escapava, enquanto Samara se aproximava de completar seu plano. Percorri o quarto inúmeras vezes, procurando algo que pudesse usar como ferramenta para escapar. Sob a cama velha, encontrei uma caixa de fotografias da infância. Imagens amareladas pelo tempo de duas meninas idênticas, porém diferentes. Em cada foto, o mesmo padrão. Samara à frente, eu ligeiramente atrás. Samara sorrindo amplamente, eu com um sorriso contido. Como não percebi antes este desequilíbrio entre nós? Uma foto em particular me paralisou. Nossa festa de 15 anos, o momento em que sopramos as velas juntas. Eu olhava para o bolo concentrada em meu desejo. Mas Samara? Samara olhava para mim com uma expressão que agora reconheço claramente como ressentimento. Quanto tempo ela vinha me observando assim? Calculando, comparando, covejando. Tentei forçar a janela, mas as tábuas estavam bem fixadas. Comecei a bater no vidro com o que encontrei. Um pequeno peso de papel. O som parecia insignificante naquela solidão. Seria suficiente para atrair a atenção de alguém? Haveria alguém por perto nesse lugar esquecido? Sentei-me no chão empoeirado, tentando organizar meus pensamentos. Como Samara pensava que poderia me substituir? Rigor a reconheceria imediatamente como uma impostora, não é? Mas então lembrei-me das semanas anteriores, de como ela vinha me observando atentamente, estudando meus gestos, meu jeito de falar, minhas expressões. Percebi com horror que ela não estava apenas planejando roubar um dia, estava se preparando para roubar toda a minha existência. O desespero foi substituído por uma raiva gélida. Levantei-me e comecei a procurar de maneira mais metódica algo que pudesse usar para escapar. Foi quando notei, na penumbra sob a porta, um envelope deslizado para dentro do quarto. Meu coração acelerou. Alguém sabia que eu estava ali? Era ajuda?
Com dedos trêmulos, abri o papel amarelado. Reconheci imediatamente a caligrafia perfeita e pontiaguda de Samara. Sofia, quando ler isto, estarei prestes a me tornar a esposa de Rigor. Não se preocupe, cuidarei bem dele e da vida que deveria ter sido sua. Você sempre teve tudo tão facilmente. O amor dos nossos pais, o reconhecimento e agora Rigor. É minha vez de ter algo primeiro. Alguém virá libertá-la em alguns dias, quando já for tarde demais para desfazer o que foi feito. Considere isso uma lição sobre como é se sentir invisível. Com carinho, sua irmã. Em breve, a nova Sofia. A carta escorregou dos meus dedos, enquanto a verdade finalmente me atingia em toda sua magnitude. Não era apenas ciúme ou rivalidade. Era uma obsessão doentia, um plano calculado durante anos. Mas havia algo mais naquela carta, algo revelador. Samara mencionou que alguém viria me libertar eventualmente. Isso significava que ela havia confiado seu segredo a mais alguém. Mas quem? Quem seria cúmplice desse plano absurdo? Fui interrompida pelo som distante de um carro se aproximando na estrada de terra. Corri para a janela, tentando ver através das frestas entre as tábuas. Era um veículo pequeno, levantando poeira enquanto avançava rapidamente pela entrada da propriedade. Voltei a gritar e bater na janela com força renovada. Estou aqui! Me ajudem! Socorro! O carro parou abruptamente. Uma figura saiu às pressas, olhando ao redor, como se tentasse localizar a origem dos gritos. Quando finalmente consegui ver seu rosto através da pequena fresta, senti meu corpo inteiro estremecer de alívio. Era Vera. Minha prima Vera. Sofia? Sua voz angustiada chegou até mim. Meu Deus, você está mesmo aqui. Vera, estou trancada. Me ajude. Como ela me encontrou? Como descobriu? E foi nesse momento, com Vera correndo em direção à porta da frente, que a realidade mais sombria se abateu sobre mim. Se o plano de Samara havia sido descoberto por Vera, significava que minha irmã já estava no altar, a poucos minutos de se casar com Rigor sob minha identidade. Enquanto ouvia os passos apressados de Vera e o som da fechadura sendo forçada, uma pergunta ecoava em minha mente. Será que ainda haveria tempo de impedir que minha própria gêmea roubasse não apenas meu casamento, mas toda a minha existência? Temos que correr! Gritou Vera enquanto arrancava o carro pela estrada de terra. Eu tremia no banco do passageiro, ainda atordoada, tentando ajustar meus olhos à luz intensa do dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Como você descobriu? Perguntei, minha garganta ainda arranhando dos gritos por socorro. Vera mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam. Tirou rapidamente o celular do bolso e me mostrou. Olha isso, filmei tudo. No vídeo tremido, via-se Samara de costas, vestida com meu vestido de noiva, falando ao telefone, sem perceber que estava sendo gravada. Assim que ele disser sim, acabou. Ela tá trancada na nossa casa em Itapecerica. Ninguém vai achar a tempo. Hoje eu viro a esposa do Igor, e amanhã a mãe do filho dele. Senti meu estômago revirar. O plano de Samara era ainda mais perverso do que eu imaginara. Ela queria criar um vínculo permanente com Igor, algo que tornaria irreversível sua invasão à minha vida. Foi quando entrei no quarto para pegar um colar emprestado, explicou Vera, ultrapassando perigosamente um caminhão. Ela não me viu entrar. Quando percebi o que estava acontecendo, gravei a conversa e saí sem fazer barulho. Quem estava do outro lado da linha? Perguntei, minha voz quase inaudível. Não sei, mas ela não está sozinha nisto. Vera fez uma curva fechada e o carro derrapou ligeiramente. Assim que percebi o que estava acontecendo, saí direto para te encontrar. Através do para-brisa, o horizonte da cidade começava a aparecer. Verifiquei o relógio do painel. 17h20. Com horror, percebi a verdade. Vera. Que horas são? A cerimônia era às 16h. Eu sei.
Ela mordeu o lábio, acelerando ainda mais. Tentei chegar a tempo, Sofia. Mas Itapecerica fica a mais de 1 hora da cidade. O casamento já deve ter terminado. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Estava feito. Legalmente, Samara agora era Sofia Silva, esposa de Rigor. Minha identidade havia sido roubada não apenas na prática, mas oficialmente. Liguei para a polícia durante o trajeto para te encontrar, continuou Vera. Eles estão nos esperando no salão de festas, mas precisamos da confissão gravada para provar tudo. Fechei os olhos por um momento, lutando contra as lágrimas. Quem acreditaria que uma irmã faria isso com a outra? Quando chegamos ao salão de festas, a cerimônia havia terminado há cerca de 1 hora. A recepção estava em pleno andamento. Música, convidados circulando com taças de champanhe, tudo como eu havia planejado por meses. Minha festa de casamento acontecendo sem mim. Os policiais estão esperando na entrada lateral, sussurrou Vera, estacionando discretamente nos fundos. Mas concordaram em esperar até termos provas públicas para não criar uma cena desnecessária caso estivéssemos enganadas. Como vamos fazer isso? Perguntei, meu coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela garganta. Foi quando Vera apontou para o cronograma da festa preso na parede dos bastidores. O vídeo com a história do casal está programado para começar em 15 minutos. Todos os convidados estarão reunidos para assistir. Um plano começou a se formar rapidamente em minha mente. O pendrive, murmurei. Podemos trocar o vídeo das fotos pela sua gravação. Vera assentiu, determinada, e saiu em direção à sala de controle técnico, enquanto eu permanecia escondida. Através de uma fresta na porta, pude ver o salão decorado com as flores que escolhi, as fitas nas cores que sonhei, tudo estava lá. Para o casamento de outra pessoa usando meu nome. E lá estava ela. Samara, usando meu vestido de noiva, meu penteado, minha maquiagem, sorrindo ao lado de Rigor. Ela segurava sua mão com uma intimidade que me fez sentir náuseas. Vi Rigor sorrir para ela, para quem ele pensava ser eu, e senti meu coração se despedaçar. Como ele não percebia? Como não sentia a diferença? 10 minutos depois, embora parecesse uma eternidade, Vera retornou correndo, o rosto pálido, mas com um sorriso triunfante. Está feito, sussurrou. O técnico achou que eu era assistente da empresa de filmagem. Troquei o pendrive. Quando o telão ligar, todos verão o vídeo da confissão em vez das fotos românticas. Com o coração na garganta, posicionamo-nos estrategicamente. Os 2 policiais à paisana se aproximaram discretamente, um de cada lado do salão, prontos para agir. As luzes se apagaram suavemente. O mestre de cerimônias anunciou o momento especial em que os convidados conheceriam a história de amor do casal. O telão acendeu. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. E então, em vez das fotos românticas que todos esperavam, o rosto de Samara apareceu em close, falando ao telefone, sua voz clara e impiedosa ecoando pelos alto-falantes. Ela tá trancada numa casa no interior. Hoje eu viro a esposa do Rigor. O choque foi instantâneo. Murmúrios se espalharam como fogo. Vi o rosto de Rigor transformar-se de confusão para horror. Samara, de pé ao seu lado, congelou, seu rosto empalidecendo sob a maquiagem. Foi quando dei o sinal para os policiais e entrei no salão. O efeito foi imediato e dramático. Um choque coletivo percorreu o ambiente. 2 mulheres idênticas, uma de vestido de noiva, outra com roupa simples e cabelo desgrenhado. Alguns convidados levantaram-se das mesas, outros apontavam, cochichavam. Samara me encarou, o pânico evidente em seu rosto. Meu próprio rosto, refletido no seu. No mesmo instante em que o vídeo revelava sua traição para todos, vi em seus olhos primeiro a incredulidade, depois o desespero, e finalmente algo que nunca tinha visto antes. Ódio puro, sem máscaras. Sofia? A voz de Rigor tremeu ao me ver. Seus olhos se moviam entre mim e Samara,
criando um efeito surreal, como se o tempo tivesse sido suspenso entre duas realidades paralelas. Rigor. Ela não sou eu, consegui dizer, minha voz quebrando. Ela me dopou e me prendeu para tomar meu lugar. No telão, a confissão continuava, implacável, com a própria voz de Samara detalhando seu plano perverso. Ela olhou ao redor, como um animal encurralado, e de repente fez movimento em direção à saída. Foi quando os policiais avançaram, bloqueando seu caminho. Samara Silva, anunciou um deles. Você está detida por cárcere privado, fraude de identidade e usurpação de personalidade. O salão inteiro congelou em um silêncio absoluto enquanto os policiais se aproximavam dela. Samara, num último ato de desespero, virou-se para Rigor. Amor, não acredite nisso. Sou eu, Sofia. Ela está mentindo. Mas Rigor recuou, afastando-se dela como se sua proximidade o queimasse. Nossos olhares se encontraram por cima da confusão. Meu noivo e eu, separados pelo caos criado por minha própria irmã gêmea. E naquele momento preciso, quando o salão inteiro continha a respiração diante do impossível, duas mulheres idênticas, uma confissão chocante, uma noiva sendo algemada, senti que estava prestes a recuperar minha vida ou perdê-la para sempre. 3 dias após o casamento que nunca aconteceu, sentei-me no banco do parque onde Rigor me pediu em casamento. As folhas secas dançavam ao vento, como fragmentos da vida que eu quase perdi. Ainda tremia ao pensar em como tudo poderia ter terminado se Vera não tivesse percebido que algo estava errado, se não tivesse filmado aquela confissão, se não tivesse me encontrado a tempo. A imagem de Samara sendo levada pelos policiais, meu vestido de noiva, arrastando-se pelo chão do salão de festas, jamais sairá da minha memória. Nem os olhares chocados dos convidados, oscilando entre nós duas, tentando compreender como a irmã que deveria estar ao meu lado no altar havia tentado roubar minha identidade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos na delegacia, exames toxicológicos confirmando que fui dopada. A descoberta de que Samara havia falsificado documentos para se preparar para assumir minha vida permanentemente. A investigação revelou que ela vinha planejando tudo há meses, talvez anos. O cúmplice do outro lado da linha telefônica? Um ex-namorado dela, obcecado o suficiente para ajudá-la em troca de promessas vazias. Rigor passou horas sentado ao meu lado quando tudo acabou, segurando minhas mãos, em silêncio. Como não percebi a diferença? Ele se perguntava, a voz embargada. Como não senti que não era você? Ela é idêntica a mim, respondi sem conseguir encará-lo. E conhece cada detalhe da minha vida. Mas não conhece seu coração, ele disse finalmente. Quando te vi entrar naquele salão, mesmo antes da confissão no vídeo, algo dentro de mim sabia. Algo estava desalinhado o tempo todo, mas não conseguia identificar o quê. Meus pais, devastados ao compreender o que sua filha havia feito com a própria irmã, mal conseguiam falar sobre o assunto. Onde erramos? Minha mãe perguntava entre lágrimas. Não havia resposta simples. Talvez alguns abismos existam independentemente de como somos criados. Visitei Samara uma vez na prisão, antes do julgamento. Sentada do outro lado do vidro, usando o uniforme prisional, ela parecia uma versão desbotada de mim mesma. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas nos observando, como um espelho distorcido que reflete não apenas a aparência, mas as escolhas que fazemos. Por quê? Perguntei finalmente. A única palavra que consegui formular. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora eu reconhecia como falso. Porque você sempre teve tudo sem esforço. O amor dos nossos pais, a admiração dos outros, os talentos, as oportunidades, enquanto eu era apenas a sua cópia. Nunca te vi assim, respondi, sentindo um nó na garganta. Sempre fomos diferentes, mesmo sendo idênticas.
Exatamente. Ela sussurrou, seu olhar perdendo o foco. Mesmo sendo idênticas, todos sempre preferiam você. Por que seria isso, Sofia? O que você tem que eu não tenho? Não havia resposta que pudesse dar. Talvez porque não existisse uma. Saí dali sabendo que jamais entenderia completamente o abismo que cresceu entre nós. 2 semanas depois, numa cerimônia íntima no jardim da casa dos meus avós, Rigor e eu trocamos votos novamente, os verdadeiros desta vez. Apenas nossas pessoas mais próximas estavam presentes. Vera era minha madrinha, seu olhar vigilante ainda procurando por alguma ameaça, mesmo sabendo que Samara estava longe dali. Você tem certeza? Rigor perguntou na noite anterior, enquanto caminhávamos sob as estrelas. Depois de tudo o que aconteceu, tenho, respondi sem hesitar. O que Samara fez foi tentar roubar minha vida, não destruí-la. Não vou permitir que ela vença fazendo com que eu abandone quem sou e o que quero. Durante a pequena cerimônia, enquanto trocávamos alianças, percebi algo transformador. Aquele pesadelo havia me revelado uma força que eu desconhecia possuir. Na escuridão daquele quarto trancado, na luta para recuperar minha identidade, descobri uma versão de mim mesma que não se deixaria apagar. O vestido que usei não era branco tradicional, mas azul suave, minha cor favorita, que Samara sempre detestou. A música não era a marcha nupcial clássica, mas uma composição que Rigor havia criado especialmente para nós. Cada detalhe era autenticamente nosso, impossível de ser copiado. Hoje, 6 meses depois, ainda acordo às vezes no meio da noite, em pânico, imaginando estar trancada naquele quarto escuro. Rigor me abraça e sussurra que estou segura, que estou em casa, que sou eu mesma. A única foto de Samara que mantive está guardada na gaveta da mesa de cabeceira. Uma de nós 2 crianças, abraçadas, com sorrisos genuínos. Olho para ela às vezes e me pergunto em que momento exato os caminhos se separaram tão drasticamente, quando o amor se transformou em obsessão, quando o laço mais íntimo que pode existir se rompeu além da possibilidade de reparo. Algumas pessoas me perguntam se consegui perdoar minha irmã. Não tenho uma resposta simples. Perdão é um processo, não um destino. O que sei é que escolhi não ser definida pelo que ela tentou fazer comigo. Escolhi viver minha vida, a verdadeira, a única que poderia ser minha. Samara queria ser eu, porque nunca aprendeu a ser ela mesma. Talvez a maior tragédia não tenha sido sua tentativa de roubar minha identidade, mas o fato de nunca ter descoberto a própria. Enquanto olho para o sol se pondo através da janela do nosso novo apartamento, longe da casa onde crescemos, longe das memórias que nos assombram, percebo a ironia mais profunda. Ao tentar me apagar da existência, minha irmã gêmea acabou me fazendo descobrir, mais do que nunca, quem eu realmente sou. E isso, nem mesmo alguém com o meu exato rosto jamais poderá roubar. O convite chegou numa manhã de outono, dentro de um envelope oficial com o timbre do sistema penitenciário. Meu nome escrito com aquela caligrafia que reconheceria em qualquer lugar, idêntica à minha, mas com curvas ligeiramente mais acentuadas. Samara queria me ver. Fiquei com o papel nas mãos por quase 1 hora, sentada na varanda do nosso apartamento novo, observando as folhas caírem lentamente. Rigor encontrou-me assim, perdida em pensamentos, o envelope ainda fechado entre meus dedos. Não precisa ir se não quiser. Ele disse suavemente, sentando-se ao meu lado. Ninguém esperaria isso de você. Eu sei, respondi finalmente abrindo o envelope. Mas talvez eu precise disso, para seguir em frente de verdade. A data do julgamento de Samara aproximava-se. Cárcere privado, falsidade ideológica, tentativa de fraude. A lista de acusações era extensa, e as evidências irrefutáveis. Ela havia escolhido não contestar as acusações. Uma admissão silenciosa de culpa que surpreendeu até mesmo seu advogado. Na semana anterior, recebi um telefonema da psiquiatra forense designada para avaliar Samara.
Doutora Miranda queria me fazer algumas perguntas sobre nossa infância, sobre padrões de comportamento que talvez tivessem passado despercebidos. Sua irmã apresenta sinais de um transtorno grave de personalidade, explicou a médica, sua voz calma e profissional. O que ela fez não foi apenas ciúme ou competição. Foi uma desconexão profunda com a própria identidade. Ela sempre quis ser eu? Perguntei, a voz quase inaudível. Não exatamente, respondeu a psiquiatra após uma pausa. Ela queria ser amada como acreditava que você era. Na mente dela, assumir sua identidade era o único caminho para isso. Essas palavras ainda ecoavam em minha mente quando atravessei os corredores frios da penitenciária, 3 dias depois. O barulho metálico das portas se fechando atrás de mim enviou um arrepio pela minha espinha. Um lembrete do que poderia ter sido meu destino se o plano dela tivesse sido bem-sucedido. Samara já estava na sala de visitas quando entrei, sentada rigidamente, mãos cruzadas sobre a mesa, cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Tão diferente dos penteados elaborados que sempre preferia. Por um momento perturbador, era como olhar para mim mesma em um universo paralelo, onde nossas vidas haviam sido trocadas. Você veio, ela disse, a surpresa evidente em sua voz. Não achei que viria. Nem eu, confessei, sentando-me à sua frente. Mas aqui estou. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. O que se diz à pessoa que dividiu seu útero, sua infância, seu rosto, e então tentou roubar sua vida inteira? Por que pediu para me ver? Perguntei finalmente. Ela respirou fundo, seus olhos, idênticos aos meus, estudando meu rosto como se procurasse algo. Meu advogado disse que se você testemunhar que foi um lapso temporário, que eu nunca tinha apresentado comportamento assim antes, posso conseguir uma sentença reduzida. Senti meu corpo enrijecer. Então era isso. Mais uma manipulação. Você realmente acha que eu faria isso depois do que você fez? Não. Ela respondeu rapidamente, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. Na verdade, não. Mas precisava de uma desculpa para te ver uma última vez. Por quê? Ela desviou o olhar para suas mãos, estudando as unhas curtas agora, sem o esmalte que sempre usava. Nos primeiros meses aqui, te odiava ainda mais, culpava você por tudo. Mas depois... Ela fez uma pausa, buscando as palavras. Depois comecei a terapia, e percebi algumas coisas. Esperei em guarda, desconfiada de cada palavra. Lembra quando tínhamos 6 anos e você quebrou aquele vaso de cristal da vovó? Ela perguntou subitamente. A memória veio imediatamente. O vaso caindo, o barulho do vidro se estilhaçando, o pânico nos olhos de Samara. Você assumiu a culpa por mim, continuei. Disse que foi você quem derrubou, mesmo não estando nem perto dele quando aconteceu. Ela assentiu. E lembra quando tínhamos 12 anos e você ganhou aquele concurso de fotografia da escola? O que você está tentando dizer, Samara? Estou tentando dizer que não começou como ódio, ela murmurou. Começou como admiração. Você sempre foi mais forte, mais decidida. Quando assumiu a culpa pelo vaso, fiquei maravilhada com sua coragem. Quando ganhou o concurso, invejei seu talento. Mas em algum momento... Sua voz falhou. Em algum momento, admiração e inveja se transformaram em algo mais sombrio. Não queria apenas ter o que você tinha. Queria ser você. Olhei para ela, tentando separar a manipulação da sinceridade. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Uma vulnerabilidade que nunca havia permitido que eu visse antes. A psiquiatra disse que você tem um transtorno. Falei com cautela. Transtorno de personalidade com traços borderline e narcisistas. Ela completou sem emoção, como quem recita um diagnóstico memorizado. Aparentemente tenho dificuldade em estabelecer minha própria identidade separada da sua. Mas não estou usando isso como desculpa, Sofia. Sei o que fiz. Ficamos em silêncio novamente.
Pela janela gradeada, entrava a luz fraca do entardecer, projetando sombras longas entre nós. Estou grávida, revelei de repente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Seus olhos se arregalaram, e por um instante vi algo indefinível cruzar seu rosto. Surpresa, tristeza, talvez até uma pontada de inveja. Mas então, algo inesperado. Um sorriso genuíno, quase imperceptível. Menino ou menina? Ainda não sabemos. Igor quer que seja surpresa. Vai ser uma menina, ela disse com uma certeza estranha. Sinto isso. Talvez seja essa conexão de gêmeas que nunca realmente perdemos. Observei seu rosto, o rosto que era o espelho do meu, e pela primeira vez em muito tempo vi minha irmã lá, não a pessoa que havia tentado me destruir. Não posso te perdoar ainda, confessei. Talvez nunca consiga completamente. Eu sei. Ela respondeu simplesmente. Não pediria isso. Mas quero que você saiba que essa criança vai saber sobre a tia dela. A verdadeira Samara. Não a pessoa que você se tornou naqueles dias. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto e ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Posso te perguntar uma coisa? Ela pediu hesitante. Assenti. Por que você veio hoje? De verdade? Pensei por um momento, procurando a resposta mais honesta. Porque somos duas partes da mesma origem, respondi finalmente. E por mais que tenha tentado, nunca consegui arrancar você completamente da minha vida. Talvez nunca consiga. Quando me levantei para sair, Samara permaneceu sentada, os olhos fixos em mim como se tentasse memorizar cada detalhe. Sofia, chamou quando eu já estava na porta. O nome... Se for uma menina, qual será o nome dela? Hesitei por um instante e então respondi. Marina. Era o nome da nossa avó. Marina? Ela repetiu, como quem prova o sabor de uma palavra. É perfeito. Saí da penitenciária com passos leves, a mão instintivamente repousando sobre minha barriga ainda plana. O sol poente lançava reflexos dourados sobre a cidade, colorindo os prédios e as árvores do caminho. No estacionamento, Igor me esperava, apoiado no carro, o rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. Ao me ver, abriu um sorriso acolhedor. Como foi? Perguntou abraçando-me. Difícil, respondi, descansando minha cabeça em seu ombro. Mas necessário. No caminho para casa, olhei meu reflexo na janela do carro. A mesma face que havia me perseguido nos pesadelos dos últimos meses. Mas agora, algo havia mudado. Não era apenas meu rosto que via refletido no vidro. Era minha própria história, única e intransferível. Talvez seja isso que Samara nunca entendeu. Que nossas identidades não são definidas apenas pelo nosso DNA ou aparência, mas pelas escolhas que fazemos todos os dias, pelos caminhos que trilhamos, pelo amor que damos e recebemos. Dizem que nosso reflexo no espelho é uma imagem invertida de quem realmente somos. Com Samara, aprendi que às vezes precisamos olhar além do reflexo para descobrir a verdade sobre nós mesmos. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, é o que nos faz únicos. Quando nossa filha, sim, de alguma forma eu também sabia que seria uma menina, nascesse dali a 6 meses, ela não carregaria o peso dessa história. Mas um dia, quando estivesse pronta, contaríamos a ela sobre a tia que compartilha o mesmo rosto que sua mãe, mas cuja história tomou um rumo completamente diferente. Porque no final, somos mais do que nossos rostos, mais do que nossas origens. Somos as histórias que escolhemos viver. E a minha, apesar de todas as tentativas de ser reescrita por outra pessoa, continuava sendo só minha. Pela janela do carro, vi o último raio de sol desaparecer no horizonte, dando lugar à primeira estrela da noite. Fechei os olhos e fiz um pedido silencioso, não por esquecimento, mas por paz. Para mim, para Igor, para nossa filha que viria.
E de alguma forma também para Samara.